Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do canal da Infinity Copy. E o tema do vídeo de hoje é Copywriting para negócios locais. Então, se você se interessa pelo tema, tem que ficar comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. A gente vai falar sobre como diferenciar o seu copywriting, entender sobre gatilhos mentais, frameworks mais conhecidos e como unir todo o conhecimento dessa aula com a habilidade técnica da Infinity Copy. Então, vamos lá. Para a gente falar de copywriting para negócios locais, é importante que falemos sobre o conceito e definição do que é copywriting. Copywriting, se você buscar na internet, você vai encontrar a seguinte definição. É a estratégia de produção de textos que buscam convencer o leitor a realizar uma ação determinada. E tá certo, mas copywriting também é um pouquinho além disso. Na prática, é a compreensão do comportamento e funcionamento do cérebro humano para criar uma comunicação empática e que gere identificação para o leitor. Então, este é um conceito muito importante para você na hora de praticar o copyright. E já que falamos o que é também importante falar o que não é. Porque se difundiu por um tempo a ideia de que copywriting era sobre convencer alguém a fazer qualquer coisa, a comprar qualquer produto. E aí a gente tem esse anúncio norte-americano que diz: apesar do que algumas pessoas pensam, propaganda não pode fazer você comprar algo que não precisa. E é exatamente esse o conceito na hora de produzir um copywriting. Você não vai conseguir convencer alguém a fazer algo que ela não quer ou a comprar algo que não precisa. Quando isso acontece, é geralmente porque o copywriter esqueceu que ele está estabelecendo uma comunicação com uma outra pessoa. E você precisa olhar para quem vai receber esse conteúdo. E por que pode parecer meio óbvio falar que estamos conversando com pessoas e que isso é importante? Porque hoje em dia a gente encontra anúncios que são só um empilhado de informações e que não oferecem nada além do que dados, nada além de informações jogadas, literalmente, dentro de um espaço de texto. Esses são exemplos de copies que não trazem relevância para a compreensão, para a valorização do seu produto, para a valorização do seu negócio e para a compreensão melhor de quem está recebendo essas informações. Então, a gente tem que ter em mente que copywriting é sobre estabelecer uma conversa acima de tudo e demonstrar interesse pelos interesses de quem estamos conversando. Precisa ser algo que demonstre que você conhece o outro, porque só assim que é possível gerar identificação. Só quando você consegue compreender o comportamento humano, você consegue começar a compreender os interesses para começar a influenciar no processo de decisão. E falando sobre o processo de decisão, a gente precisa entender como é que funciona quimicamente, biologicamente, o processo de decisão do ser humano. Porque, afinal, ele é o ponto-alvo da nossa comunicação. Ele é o ponto central com quem estamos conversando. É uma conversa de pessoa para pessoa. Então, a gente precisa entender como é que funciona o processo de decisão do nosso cérebro. E para falar sobre isso, precisamos falar um pouquinho sobre neurociência. Aqui a representação do cérebro humano, dividido em 3 partes. Você vai ver que é o sistema reptiliano, límbico e neocórtex. O reptiliano está conectado a tudo que é instintivo, como respirar, reflexos, digestão, piscar. O sistema límbico a tudo que é emoção, ao que gera empatia, ódio, desejo. E o neocórtex, que é essa camada maior, está relacionado a tudo que é ligado a problemas complexos, racionalização das situações, a resolução de problemas. Então, eu te pergunto, qual dessas 3 camadas você acredita que é a responsável pelo processo de tomada de decisão? E provavelmente você diga o neocórtex. Então, isso significa que, a partir de apresentações lógicas e racionais, a gente toma as nossas decisões, correto? Então, vamos tentar aplicar num cenário prático como isso funcionaria. Eu quero entrar numa loja e comprar um telefone novo, um celular novo. E eu tenho 2 opções de aparelhos, um modelo A e um modelo B.
eles, tecnicamente, são equivalentes, têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de memória RAM, processador, câmera, tecnologia, etc, etc. E aí, eu tenho as opções dos preços. Um custa R$ 8.600 e o outro R$ 6.000. Então, se eu comparo os argumentos técnicos e lógicos, o que faz sentido é que eu compre o modelo B, porque ele tecnicamente é equivalente ao outro e é mais barato. Então, é assim que funciona, certo? Errado, porque as motivações que levam as pessoas a comprarem o modelo A, elas vão muito além das especificações técnicas, elas vão muito além do que é tangível. E aí, aconteceu que em 2002, esse cara chamado Daniel Kahneman, que é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele chegou e apresentou uma nova teoria, diferente do que os cientistas defenderam por muito tempo sobre a tomada de decisão acontecendo no neocórtex. O Daniel Kahneman disse: galera, apesar de todo mundo querer fazer as escolhas certas, o ser humano não usa a racionalidade na hora de decidir. Então, peraí, se não é o neocórtex, onde que a tomada de decisão acontece? Então, ele apresentou essa teoria do sistema 1 e sistema 2, que ele chamou como rápido e devagar. O sistema 1, que é inconsciente, instintivo, emocional, automático, preza por despender menos energia nas tomadas de decisões, seria o real responsável pela nossa tomada de decisão, e não o sistema 2, que é o consciente, lento, controlado. E o que isso significa de forma prática para um exercício de copywriting? Que para a gente convencer as pessoas a tomarem uma decisão, não adianta a gente apresentar apenas os argumentos racionais. A gente precisa estabelecer uma comunicação com a parte emocional do cérebro das pessoas. Tá, mas o que isso significa na prática? Como? Apenas se dedicando a conhecer os problemas e desejos reais. Tá, mas o que é o problema e o desejo real? É o que não é dito, o que não é verbalizado. O sistema 1 e o sistema 2, eles não são conectados. E o sistema 1 não possui habilidade de fala. Então, significa que a gente toma decisão usando um sistema que, na verdade, ele não tem a capacidade de interpretar o que sente através de palavras. Por isso, é um trabalho tão minucioso e que exige tempo e dedicação, mas que é fundamental para você escrever copies que realmente se conectam e geram identificação com o seu cliente final, o seu potencial cliente. Então, para a gente entender de uma forma mais prática o que seriam os problemas e desejos reais, e o que é o não verbalizar isso, para deixar uma forma mais prática de vocês entenderem. Vamos falar sobre propagandas de sabão em pó. Todo mundo já viu, já conhece. Então, tem uma história muito legal por trás das propagandas de sabão em pó. Por muitos anos, a indústria de produção de produtos de limpeza, as indústrias dos produtos de limpeza, fizeram pesquisas com as donas de casa e perguntaram o que elas esperavam de um bom sabão em pó. E elas disseram, eu desejo que as minhas roupas fiquem bem branquinhas, né? O branco branco. E por muitos anos, essa indústria investiu em propagandas que batiam em cima desse argumento. Roupas mais brancas, branco mais branco, o branco não sei o quê, enfim. Foram muitos anos em cima desse argumento, porque uma pesquisa tinha revelado isso. Depois de um tempo, uma outra empresa decidiu contratar novamente uma pesquisa que descobriu que a primeira ação que a dona de casa fazia após tirar a sua roupa da máquina de lavar não era necessariamente verificar se o branco estava realmente bem branquinho. A primeira coisa que ela fazia era cheirar a roupa. Então, os pesquisadores entenderam que, além de roupas realmente limpas, as donas de casa esperavam que aparentasse limpeza, que cheirasse a limpeza, antes de necessariamente estar realmente um branco alvo. Então, isso é um exemplo prático sobre o que é o verbalizado e o que é um desejo real, aquele que as pessoas têm dificuldade de dizer e que é o que vai fazer a diferença dentro da sua estratégia de copywriting. Vamos pegar um outro exemplo relacionado à área de beleza estética. Vamos supor que uma
mulher de meia idade esteja procurando por procedimentos estéticos faciais. E aí, se você perguntar para ela qual que é o problema, talvez ela te diga que é se sentir mais velha por estar com pé de galinha na região dos olhos. E se você perguntar qual é o desejo, ela vai dizer que é ter uma pele com um aspecto fresco e rejuvenescido. Ela não está mentindo. Porém, se você estudar o comportamento e conversar a fundo com essa pessoa e entender as entrelinhas e olhar para o que não é dito de forma verbal e sim o que é sentido, talvez você vá conseguir encontrar outros tipos de respostas, como, por exemplo, um problema real, se sentir perdida com a quantidade de procedimento e ter receio de investir em um tratamento que não vai solucionar o problema, ou que vai deixar ela com um aspecto artificial, ou que não agrade, e um desejo real, reencontrar a identidade em uma nova fase da vida sem deixar de se sentir bonita e atraente. Então, vocês compreendem o que é ir além? O que é olhar de forma mais profunda e sensível para os desejos e problemas das pessoas? Agora, vamos falar de alguns exemplos práticos que eu encontrei na biblioteca de anúncios do Facebook. Aqui são cópias referentes a consultórios dermatológicos de duas doutoras, mas você vai ver a diferença entre um e outro. No primeiro copy, a frase diz: estudei 6 anos de medicina, trato mais de 3.000 doenças, cursei dermatologia clínica, cirúrgica e estética por mais de 4 anos, sou membro da Sociedade Brasileira, enfim, várias definições técnicas. Na postagem ao lado, você vai ver que começa com um argumento diferente. Você já conhece todos os procedimentos que temos aqui na clínica? Desde cuidados com a pele, a prevenção de marcas de expressão, flacidez e muito mais. Que tal vir nos conhecer, tomar um delicioso chá e batermos um papo para descobrirmos o melhor tratamento para você? E aí depois vem o CTA. Mas vocês entenderam a diferenciação? O que é fazer uma abordagem simplesmente racional? Porque, óbvio, todo mundo quer se tratar com um médico que seja qualificado tecnicamente. Mas, qual é a diferença de trazer uma abordagem racional equilibrada com o emocional? Conversa com uma parte importante do nosso cérebro, conversa com a parte que a gente não consegue explicar, mas a gente sente. Por isso, é mais relevante uma copy que diz que tal vir tomar um café. Porque se há uma insegurança do público realmente saber qual é o melhor procedimento, não tem uma situação melhor do que sentar com um profissional e ele ouvir quais são as suas inseguranças para conseguir te ajudar a chegar numa melhor solução. Trouxe um outro exemplo também na área de imóveis. Aqui à esquerda a gente tem todas as especificações técnicas do imóvel. São informações importantes, porque as pessoas precisam saber tecnicamente do que se trata. Elas querem saber o número de quartos, a localização, enfim, detalhes técnicos, eles são importantes, eles têm que estarem no copy, mas não sozinhos. No outro lado, a gente tem uma copy que fala das partes técnicas específicas da casa, mas também traz uma abordagem que talvez toque em outro ponto. Uma casa de cinema. A gente sabe que detalhes tão charmosos e bem pensados fazem parecer que essa casa nem é de verdade. Mas acreditem, todo esse encanto é real. O imóvel tem 4 suítes, uma ampla sala interligada e uma varanda que são um convite a receber. Área externa arborizada com projeto da jardim afins e espaços inteligentes que favorecem a organização. Sentem como uma linguagem que gera identificação te reporta a um outro local, a uma outra forma de olhar? Dentro da área de odontologia, trouxe 2 exemplos de implante. Nesse caso, a gente tem as imagens que contribuem bastante com essa diferenciação, mas também a gente consegue sentir claramente dentro do COP. Um fala sobre implante dentário e o benefício para mastigação e autoestima, e no outro fala sobre como as pessoas têm melhorado a vida dela, traz uma foto que é muito significante, mas a copy já fala. Já imaginou recuperar os dentes fixos com a prótese sobre implantes em menos de 24 horas? Nós, da Clínica X, estamos aqui para convidar quem já perdeu um ou mais dentes no decorrer da vida para participar da campanha Volte a Sorrir, porque acreditamos que um belo sorriso transforma o mundo. Nós já transformamos a vida de mais de 177 pacientes com implantes dentários, chegou a sua hora. Aproveite a oportunidade única para viabilizar o sonho do seu sorriso. Ela é diferente. Ela transmite autoridade também. Ela fala quantos pacientes já atendeu. Mostra que tem argumentos sólidos, que tem
habilidade profissional para fazer esse serviço. Mas notem a diferença desse copy para o outro. Falando de um outro negócio, de outro tipo de negócio local muito comum, que é a revenda de carros. Aqui, a mesma coisa, muito semelhante ao anúncio de imóveis. A gente tem aqui as descrições técnicas do carro. Importante e precisa. Mas como seria se a abordagem tivesse sido dessa outra forma, por exemplo? Estilo, força e tecnologia que você sempre sonhou em um SUV. Venha conhecer o Hyundai Creta 2020, que chegou na loja. Esse utilitário merece destaque para o espaço interno amplo, motor potente, segurança, conforto e um pacote impressionante de equipamentos. Venha fazer um test drive e conferir todos os detalhes de perto. Câmbio automático, e as especificações técnicas, valor, outras informações importantes e o CTA. Como produzir esse texto? Começando a conversar com pessoas que sonham em ter um SUV. Ou tentar compreender o que significa para as pessoas terem um SUV. É a liberdade? É reunir a família? É conseguir ir para os lugares que sempre quis? Percebam que é um trabalho que ele não acontece da noite para o dia, não vai ser amanhã que você vai estar conseguindo dominar, e também a gente precisa testar. Muitas vezes, algumas informações dão um indício que o desejo e o problema real é uma coisa, e depois, com o tempo, você descobre que é outro. Mas só de você estar com o olhar exercitado para isso, as suas copies começam a trazer argumentos diferentes das outras, elas começam a realmente chamarem a atenção. E aí, agora que a gente já pegou esse conceito macro, vale entrarmos nas partes dos gatilhos mentais, que muito provavelmente vocês já ouviram falar. Eu trouxe aqui 5 principais gatilhos usados para negócios locais, mas existem vários outros. Então, vou falar de uma forma breve sobre esses 5. Escassez, normalmente é o gatilho usado para promoções, quando você delimita um tempo, quando você coloca em uma janela, ou quantidade de vagas, quantidade de dias, é quando você delimita uma oferta, geralmente. Autoridade é o que a gente viu no primeiro exemplo da clínica de dermatologia, desculpa. É quando você tenta transmitir a sua competência, né? Você tenta dar uma segurança para quem vai comprar de você, mostrando que você é apto para desenvolver o que você está se propondo. Transformação é o impacto que o seu produto, negócio, serviço causa na vida de alguém. Prova social seriam os depoimentos de clientes satisfeitos com seu produto ou serviço, e a afeição é quando o seu gatilho está mais ligado a realmente gerar um sentimento muito próximo com esse cliente. Depois dos gatilhos mentais, vamos falar de 2 principais frameworks utilizados na copy, que é o AIDA e o PAIS. Vamos começar pelo AIDA. O AIDA, ele se chama AIDA porque significa atenção, interesse, desejo e ação. Então, eu peguei o exemplo hipotético da Academia Life, tá? Criei a Academia Life da minha cabeça e apliquei o framework AIDA a um copy de anúncio, por exemplo. Então, o que seria a atenção? Seria essa primeira headline. Você prometeu que viria a segunda, tentando chamar a atenção do leitor. Interesse. Ficamos te esperando para um treino sem monotonia com os professores mais animados da cidade, ou seja, tentando despertar o interesse da pessoa através das informações de que o treino é sem monotonia, que os professores são super legais. Depois, desejo. Aqui na Academia Life, você recebe um cronograma de treinos personalizados para garantir seus objetivos sem perder tempo fazendo exercícios que não vão contribuir para o que você precisa. É um desejo muito comum para quem está buscando uma academia. E depois, a chamada para ação. Venha nos conhecer, aperte no botão e agende sua aula experimental hoje mesmo. Um exemplo desse mesmo produto, desse mesmo serviço, aplicado no framework PAS, que seria problema, agitação e solução. Isso significa apresentar um problema para o leitor, agitar esse problema, ou seja, dar ênfase, tocar mesmo na ferida, e depois apresentar a solução com o seu serviço. Então, ficaria mais ou menos assim. Depois de um dia inteiro de trabalho, você levanta da cadeira e suas costas chegam a latejar de dor, não é? Um problema muito comum de quem trabalha home office ou em escritórios e fica muitas horas sentado. Então, isso acontece porque sua coluna, músculos e articulações sofreram uma pressão desigual.
que pode causar problemas circulatórios, aumento de peso, artrite, diabetes, entre outras complicações. Ou seja, a agitação do problema deu ênfase ao que esse problema inicial pode gerar. E aí começa a apresentar a solução. Mas com um trabalho correto de fortalecimento muscular, alongamento e exercício direcionados para esse tipo de rotina, você ganha muito mais qualidade de vida e saúde. Nossa equipe da Academia Life está pronta para te proporcionar horas de trabalho mais confortáveis com um cronograma de treinos personalizado para a sua necessidade. Venha nos conhecer, aperte no botão e agende sua aula experimental. Entendem? São duas bases de framework que conseguem guiar a argumentação do seu copy e que é muito utilizada e você vai ver em muitos lugares e é bem legal ter conhecimento dessa técnica porque pode ajudar nos momentos às vezes que faltam criatividade, enfim. E agora você deve estar se perguntando, tá, muita informação, como é que eu consigo aplicar tudo isso? Eu tenho que fazer várias coisas, ou eu tenho vários clientes de copywriting, fica muito difícil. Então, qual que é a ideia? Aqui a ideia é que você alie todo esse conhecimento estratégico de mentalidade de abordagem de copy com a funcionalidade e praticidade da tecnologia da Infinity Copy. Então, vamos à prática. Esse aqui é o site da Infinity Copy. Se você não conhece, basta digitar no navegador infinitycopy.ai. Para acessar é muito fácil, só clicar em testar grátis e criar o seu login e senha. Eu, como já tenho o meu, já vou direcionado diretamente para a minha work area, mas você vai ver que é muito simples e rápido, são passos bem objetivos, e você já vai ter acesso a mais de 30 modelos disponíveis. O que são os modelos? São copywritings que são criadas a partir do seu objetivo. O que isso significa? Eu estou com dificuldade de ter ideias de anúncios. Você pode usar o modelo ideias de anúncios. Eu estou com dificuldade de escrever o parágrafo de introdução do meu blog, do texto do meu blog. Então, tem o modelo parágrafo de introdução. E assim por diante, você consegue passar horas aqui se divertindo. Como a gente está falando sobre negócios locais, vamos pegar o modelo post para redes sociais. Nesse modelo, você tem esses campos aqui que você seleciona conforme seu objetivo. Aqui tem finalidade da publicação, ou seja, se você quer que seja com objetivo de venda, engajamento institucional. O tom de voz você pode escolher, se vai ser um texto mais criativo, formal, informal e etc. O tamanho da publicação, se você quer uma publicação longa ou curta. Sobre o que é a sua postagem e a ação desejada para o leitor, ou seja, qual que é o CTA para esse post. Então, vamos supor que seja uma clínica de odontologia e seja um post sobre implante dentário. Sobre o que é a publicação? Implante dentário para melhoria da mastigação, saúde bucal e autoestima. Qual a ação desejada? Entrar em contato e agendar uma avaliação. Beleza. Vamos clicar em gerar conteúdo e você vai ver que em poucos segundos a inteligência artificial vai sugerir conteúdo para esse post. Temos duas opções aqui. Uma começa com: a maioria das pessoas tem dentes amarelos, com manchas e com aspecto envelhecido. Esses são sinais de que a saúde bucal não está sendo bem cuidada. Além de prejudicar a aparência, os problemas de saúde bucal podem levar à perda dos dentes. O implante dentário é uma solução para esses problemas. Com o implante, é possível melhorar a mastigação, a saúde bucal e a autoestima. O implante dentário é um procedimento simples, rápido e seguro. Na maioria dos casos, não é necessário fazer nenhuma alteração na dieta ou nos hábitos de higiene bucal. Se você está pensando em fazer o implante dentário, entre em contato com a nossa clínica e agende uma avaliação. Nós podemos ajudá-lo a escolher o melhor tratamento para você. A segunda opção é: o implante dentário é a melhor solução para quem tem problemas de mastigação, saúde bucal e autoestima. Apesar de ser um procedimento mais complexo, o implante dentário é altamente recomendado para resolver esses problemas. Isso porque, além de melhorar a mastigação, o implante dentário também pode melhorar a saúde bucal e a autoestima. Quem procura por um implante dentário deve entrar em contato com a nossa clínica e agendar uma avaliação. Lá, um especialista irá avaliar a sua necessidade e indicar o melhor procedimento para você. Ou seja, duas opções válidas que eu já consigo ter uma partida do meu conteúdo sem precisar escrever do zero.
Aí, obviamente, você vai agregar as informações do seu negócio, você vai complementar com o que você sabe sobre o que o seu cliente procura. E aí você vai aplicar tudo o que a gente falou na aula com a base e a estrutura que a inteligência artificial já criou para você. Vamos pensar num outro exemplo também, considerando... Deixa eu pensar. Ah, me faltou ideia, gente. Vamos ver. Implante dentário, um outro exemplo de negócio local seria clínica estética, tá? Que foi a primeira coisa que me ocorreu. Vamos falar de tratamentos faciais, tratamentos estéticos faciais para prevenção de rugas e marcas de expressão. Então, qualquer ação desejada, entrar em contato e marcar uma avaliação também. Gerar conteúdo. Vamos ver quais são as opções que vão surgir. A primeira opção vem: os tratamentos estéticos faciais são essenciais para prevenir rugas e marcas de expressão. Isso porque, ao realizar os procedimentos corretos, é possível manter a pele mais hidratada, nutrida e tonificada, o que reduz o aparecimento dessas imperfeições. Por isso, se você quer ter uma aparência mais jovem e saudável, é importante entrar em contato com um profissional e marcar uma avaliação. Assim, ele poderá identificar quais são os melhores tratamentos estéticos faciais para você e ajudá-lo a alcançar os resultados desejados. Maravilha, adorei essa cópia. Segunda opção. As linhas de expressão e as rugas podem aparecer com o passar dos anos, mas é possível preveni-las com tratamentos estéticos faciais. Alguns cuidados simples podem fazer a diferença na aparência da pele. Uma das formas de prevenir o envelhecimento da pele é realizando tratamentos estéticos faciais periodicamente. Os tratamentos mais comuns são os peelings, que removem as camadas superficiais da pele, estimulando a produção de colágeno. Outro tratamento eficaz é a laser terapia, trava-língua essa, que promove a regeneração celular e reduz as rugas e as marcas de expressão. Além disso, é possível reduzir a flacidez da pele com a radiofrequência. Se você quer prevenir o envelhecimento da pele, entre em contato com a nossa clínica e marque uma avaliação. Nós podemos ajudá-lo a ter uma pele mais jovem e saudável. Excelente, as duas opções que eu usaria facilmente em qualquer copy para esse tipo de negócio. Aqui, um recurso legal é salvar, que dentro dessa parte do menu fica salvo todos os textos que a AI gerou, e você pode utilizar no futuro, você não perde as opções aqui. Então, qual que é a ideia? Você tem toda a estrutura já, né, desse texto, os dois, excelentes opções para usar nas redes sociais, excelentes opções também para usar como copy para vídeo, se você quiser, e aí você complementa. Sempre lembre-se que a AI não pode trabalhar sozinha. É um trabalho em equipe. Às vezes as pessoas ficam inseguras, a inteligência artificial veio para tirar o lugar do copywriter, ou veio para tirar o emprego das pessoas, e na verdade não. A inteligência artificial ela só vai trabalhar bem e realmente fazendo diferença no seu negócio quando for com esforços unidos. Porque só você conhece o seu cliente potencial profundamente, ou deveria conhecer. Agora você sabe que esse tem que ser um exercício constante para descobrir quais são os desejos e problemas reais das pessoas, entender o que está acontecendo na emoção e como que elas tomam a decisão pelo seu produto ou negócio, quais são as motivações dela, além do que consegue ser, do que é verbalizado. Então, com essas informações, a gente espera que vocês consigam fazer um trabalho super legal. E quem está em dúvida em relação aos planos e preços da Infinity Copy, aqui nessa aba você tem acesso às informações. O nosso plano básico de 10 mil palavras é de R$ 59,00 por mês. Ou seja, se você tem um negócio pequeno, se você não produz um volume muito grande, 10 mil palavras fica excelente. Mas se você tiver dúvida, é só entrar no site, falar com o nosso chat, nosso contato comercial consegue te auxiliar nessa definição de qual seria o plano ideal para a sua necessidade. E também, se você entrar em contato, nós preparamos uma condição muito legal, uma oferta, um desconto para quem estiver interessado em adquirir o seu plano aqui com a Infinity Copy. Se você gostou desse conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que a gente vai ficar muito feliz de saber que está no caminho certo. Bom, a gente se vê na próxima.